Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, pediu a liberdade provisória, por que que o juiz vai decretar a prisão preventiva? Essa é uma boa pergunta. Essa daí é a pergunta do milhão. Eu queria entender na visão do julgador por que que isso acontece. Cara, com a reforma do Código de Processo Penal, isso ficou ainda mais difícil, né? Acho que a gente ficava numa zona cinzenta antes da lei do pacote anticrime. Hoje me parece muito mais claro que, sendo o Ministério Público o titular da ação penal, o seu pedido de prisão preventiva, o seu pedido de liberdade provisória deve ser acatado pelo magistrado. A única hipótese em que eu ainda vejo a possibilidade de um magistrado decretar uma prisão preventiva é justamente a conversão, né? Porque se a gente for analisar o artigo do Código de Processo Penal, acho que é 290, né, que fala sobre a prisão em flagrante, ele fala que cabe ao magistrado a conversão. E se a gente for analisar a redação do dispositivo, não está condicionado ao requerimento. Mas mesmo assim, eu prefiro fazer uma leitura disso a partir do princípio geral, né, que orienta o Código de Processo Penal, que é o princípio acusatório. Então, em regra, a não ser que a situação seja evidentemente manifesta, né, manifestamente diferente o posicionamento do Ministério Público daquilo que se apresenta de prova nos autos até o momento, me parece que o requerimento de liberdade provisória do Ministério Público deve ser acolhido. Deve ser acolhido porque é o que a lei quer, né? É a orientação do Código de Processo Penal. Não, isso aí é o que a gente acredita, mas já que estamos falando de prática forense, já me debati com situações em que eu me perguntava, às vezes, assim, eu já cheguei a questionar o meu trabalho, né, de pensar assim, não é possível. Até o Ministério Público pediu a liberdade provisória e meu cliente teve a prisão preventiva decretada. Só interrompendo, que veio um pensamento aqui, uma coisa muito interessante, tanto na audiência de custódia, tanto no júri, o advogado não pode se contentar com o pedido automático de liberdade provisória ou de absolvição pleiteado pelo promotor de justiça. Eu já vi determinadas situações, por exemplo, no júri. Eu pedi absolvição, mas eu expliquei aos jurados, olha, eu estou pedindo por tais motivos, tem essas provas aqui, só que essas provas dentro da minha atuação funcional, eu entendo que não tenho 100% de certeza que foi ele, apesar de ter todos esses indícios, eu tenho 99% de certeza que foi ele, mas esse 1% me faz pedir absolvição. A defesa chegar e falar 5 minutos, olha, como o MP pediu. Por pouco não levou uma condenação. Tipo, na autoria, reconheceram a autoria, teve 4 votos, aí o juiz explicou na absolvição e absolveu por 4-3. Nossa. Então, naquele momento eu pensei assim, eu fui leal com o meu trabalho, mas eu expliquei, estou pedindo, apresentei as provas, só que para os jurados, que são leigos, aquelas provas eram suficientes. E o advogado não pode. A mesma coisa na audiência de custódia. O promotor pediu a liberdade. É isso que, assim, temos diversos entendimentos de juiz. Eu nunca tive uma atuação com um juiz que eu pedisse a liberdade e ele decretada a preventiva. Mas será que não tem a função do advogado naquele momento ali de se contentar de apresentar provas da ilegalidade? Sobre o que você falou, o STJ, inclusive, em 2020, né, publicou um informativo e que dentro desse informativo continha um julgado em que não há que se falar em decisão contrária às evidências dos autos, pelo simples fato de que o Ministério Público pediu absolvição. Então, o Ministério Público pediu absolvição, a defesa falou 5 minutos e disse, concordamos com o Ministério Público, os jurados condenaram, né? E no apelo não houve nulidade alguma a ser reconhecida. O Ministério Público não é o dono da decisão. Né? Isso. Nesse caso de júri, acho que é menos mal, porque ele poderia ser declarado indefeso, né? O réu. Agora, em outras atuações, como em que o julgamento cabe unicamente ao magistrado, acho que me parece ainda mais importante, né? Que o advogado não se contente com o mero parecer, porque como a gente falou, existem magistrados que têm uma posição ainda muito divergente do que a lei prescreve e que se utilizam dessa regra lá do Código de Processo Penal para utilizar o seu livre convencimento na hora de conversão.
Não, sem dúvida, sem dúvida. E o lado bom é que na prática a gente vai enxergando todo tipo de atuação.